Aí na área contábil, muitas vezes vocês pegam também muito imposto pago. Desnecessariamente, né? Isso. Aí vem a recuperação tributária, né? Fizemos muitos projetos como esse também. Assim, quando você chega na empresa e coloca isso como uma possibilidade, né? A primeira reação é, imagina que eu paguei a mais, né? Aí a gente faz uma análise, quando volta lá e fala, olha, você tem isso aqui a receber. Ele fala, pô, não acredito, né? É verdade. E as cifras são gigantescas, fazem a diferença aí, viu? Saber fazer a parte contábil da empresa como deve ser feita é fundamental, né? Você põe a empresa no buraco se fizer errado. Vai ter um produto maravilhoso, mas, cara, vai te dar prejuízo, vai pagar o que não deve, não tem um planejamento fiscal adequado. Então, para mim, é muito importante. A gente sabe que hoje o mercado asiático, para não dizer só da China, né, é um grande terror, né? Os custos de um produto chinês quando vem para cá são assustadoramente melhores do que os nossos, né? Então, se a gente não tiver uma indústria que esteja preparada para poder fazer frente a esse produto, a gente não ganha nada, né? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, não esqueça de seguir, compartilhar e comentar esse vídeo. Faça com que esse canal prospere. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento e consultoria na área industrial. Estou aqui com meu amigão Folegatti. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marco. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite aqui. É uma honra estar com vocês aqui para falar um pouquinho sobre esse tema aí que eu tenho verdadeira paixão por ele. Opa, muito legal. Antes de mais nada, eu vou te dar já um presentinho de entrada. Então começamos bem já. Com certeza. Opa! Tá aqui, ó, para você tomar sua água. Maravilha! Muito bom. Isso aí. Opa. Já está higienizada. Se você quiser colocar água aí, tomar, pode ficar tranquilo. É água mesmo, né? Por enquanto é água. Logo mais não será. Bom, vamos lá. O seu sonho de infância já era ser consultor de indústria ou não? Não, na verdade, meu sonho de infância era ser engenheiro, né? Eu sempre gostei muito de montar, desmontar e sabia que eu tinha que fazer um curso de engenharia, porque quando eu montava e desmontava, sempre sobrava alguma coisa. Então eu falava, para poder ser um bom engenheiro e consertar as coisas do jeito que eu gosto, eu tenho que, de fato, fazer um curso nessa área, né? Então sempre foi um sonho, assim, de me dedicar à engenharia, né? E principalmente na área eletrônica, né? Que é a minha formação, né? Então, engenharia eletrônica? Engenharia eletrônica. Na verdade, é engenharia eletrotécnica, né? Que é uma parte da engenharia voltada mais a atividades de potência, né? Não é a microeletrônica, mas a parte de engenharia de potência mesmo. E foi assim que eu fiquei durante 5 anos na Unicamp, lá em Campinas, para completar o meu curso de engenheiro. Muito feliz, sonho realizado. Legal. Eu diria isso. E antes de ser consultor, você teve alguma indústria, alguma coisa? Não indústria própria, mas eu trabalhei em várias empresas, vários segmentos, né, tanto na área de energia, quanto na área de telecomunicações, informática, automotiva. Foram mais de quase 50 anos aí de trabalho em indústrias, né? Sim. Meio século aí. Quase meio século aí de trabalho em indústrias. Indústrias de vários segmentos, como eu falei, né? A maioria delas é multinacional, né? E a minha última indústria era uma indústria automotiva, né? Que foi comprada, foi adquirida globalmente por uma outra gigante do segmento automotivo e culminou com a minha saída desse mundo corporativo, né? Isso foi no início de 2020, que estava começando ali a pandemia, né? E o mercado parado, aquele terror todo, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Eu falei, quem sabe agora é um bom momento de alçar um voo solo, né? Pôr em prática aí, por minha conta e risco, todo o conhecimento e relacionamento que eu acumulei durante esse tempo todo, né? Então, aí que foi o início da minha empresa de consultoria. Legal. Aí chama MAF, é isso? MAF é pura falta de criatividade, né? Porque MAF são as iniciais do meu nome, né? Marco Antônio Folegatti, né? Eu concordo que podia ter tido um pouco mais de criatividade aí, mas como foi muito rápido, porque na verdade eu acabei pegando um projeto, eu nem tinha empresa ainda, foi o meu primeiro projeto.
E aí a empresa que me contratou era uma multinacional, ela falou, você vai ter que emitir nota. Eu falei, emitir nota? Tem que emitir nota. Eu falei, então tem que abrir uma empresa. Né? Então, qual foi a forma mais fácil de criar a empresa? Que todo mundo rápida, faz, né? Rápida, bota as iniciais do nome aí e tudo bem, né? E aí o desenvolvimento de negócios, que era o que estava acontecendo naquele projeto, e a parte de consultoria, né? Que é a consultoria na área de gestão industrial também. Né? Então foi aí que criou-se a MAF, a famosa MAF. Tá. E o que faz a MAF? Vamos elencar os pontos, né? Tudo que você faz pela empresa. Deixa eu separar em dois segmentos aqui para a gente não se alongar muito, né? Uma dos pontos fortes da MAF é o desenvolvimento de negócios, né? Então, durante esse tempo todo que eu trabalhei em outras empresas multinacionais, basicamente o que a gente fazia era desenvolver negócio. O que é desenvolver um negócio? É pegar duas pontas e fazer com que elas se conversem e que dessa união saia um negócio, um relacionamento saudável, né? Você pode estender isso para onde você quiser. Um desenvolvimento de negócio pode ser, por exemplo, encontrar um fornecedor para uma empresa que está precisando de um determinado item ou produto, ou então até mesmo você pensar em encontrar uma empresa que está disposta a comprar uma outra empresa, que aí você chega já num processo mais complicado, são os processos de M&A, que a gente também atua, né? Não só preparando, buscando empresa, mas preparando a empresa para ser vendida também, né? Então esse é o lado de desenvolvimento de negócios, né? E o lado da consultoria é tudo aquilo que envolve a gestão industrial, toda a parte de processos produtivos, né? E não só produtivos, processos contábeis, processos suporte a toda a operação, né? Suporte na área de engenharia, processos na área de supply chain, desenvolvimento do supply chain. Então são esses dois focos que a MAF tem, né? E a gente estruturou a MAF de forma... Não dá para ter uma empresa com 50 especialistas. Então eu estabeleci várias parcerias com outras empresas, né, para poder oferecer para um cliente final uma solução completa. Então, se o cliente quiser uma solução para rever o planejamento fiscal dele, a gente pode oferecer esse serviço. Se ele quiser uma consultoria para rever o processo, o fluxo produtivo dele, também é possível. Se ele quiser fazer uma certificação de ISO, qualquer coisa, também é possível. Sempre através dos parceiros que a gente tem elencados aqui com a gente. Entendi. Eu gostei dessa área aí de fornecedores, né? Porque os dois saem ganhando. Uhum. Então, o industrial ali não conhecia um fornecedor, você vai lá, apresenta, o fornecedor vai ganhar, né? Vendendo esse produto, e o industrial também vai ganhar, porque, né, ele acaba tendo um fornecedor a mais, geralmente bem melhor dos fornecedores atuais, ou um produto novo, né? E aí ambos saem ganhando, né? É um ganha-ganha, E o interessante também é que a maioria dos projetos que a gente faz de desenvolvimento de fornecedores é sempre um projeto baseado no sucesso, né? Então a MAF só cobra quando o sucesso acontece. Só no êxito. Só no êxito, exatamente. É um pagamento pelo êxito, né? Entendi. O que, de novo, é extremamente bom para o fornecedor e para o cliente, né? Sim, então é um ganha-ganha total aí, né? Porque assim que ele tem um desconto do fornecedor, ele vai pagar uma parte de uma comissão, de uma intermediação. Aí você pode detalhar de várias formas a forma de remunerar, mas ela sempre acontece no êxito, no sucesso do negócio. Legal. E a parte também de aquisição de uma nova empresa é legal, porque às vezes tem empresários que querem crescer muito, geralmente até empresas grandes, e tem aquele empresário que está estagnado e fala, poxa, se viesse alguém aqui para comprar minha empresa, eu não tenho sucessão. Acho que você deve ter passado muito por isso, né? Na verdade, se você olhar as empresas nacionais, a maioria delas que passam por processo de aquisição é por falta do sucessor, né? Então, o avô fundou a empresa, o pai cresceu a empresa e os filhos não têm o menor interesse em seguir com aquilo, né? Então, se a empresa não se reinventar de alguma forma, ou se profissionalizar, ou se juntar a uma outra empresa, ou se for vendida não for vendida para uma empresa maior, ela acaba sucumbindo, né? Então tem vários projetos que a gente participou aí, que a MAF ajudou aí a tirar essas empresas
desse patamar, né? E é bem abrangente, né? Quando a gente fala empresa, né, não é só a empresa que produz lá um copo como esse, ou pode ser, por exemplo, um hospital. A gente trabalhou em projetos de vendas de hospitais, né? Você pode pensar no que você quiser. E no portfólio também de M&A, né? A gente tem muitas parcerias. Então, quando você tem um produto na mão, é através dos parceiros, da rede de parceiros que a gente estabeleceu, que você vai buscar ou potenciais compradores para aquela empresa ou potenciais vendedores, né? É comum também aparecer um grupo que fala assim, eu estou buscando empresas do segmento automotivo que faturam no mínimo 100 milhões por ano. Aí esse grupo, isso é colocado no grupo e a gente sai no mercado para buscar potenciais empresas que atendam a esse requisito também. Entendi. E no chão de fábrica também tem muita redução de custo, né? Porque às vezes a pessoa coloca uma máquina lá, o layout, acontece muito, né? A consultoria na área de processo industrial, ela é uma coisa sem limite, né? Você pode colocar muita melhoria, né? Quer seja através de processo de automação, quer seja de mudança de fluxo, né? E isso é gratificante, porque você vê no sorriso do dono da empresa, né? Quando ele começa a enxergar que é possível fazer diferente e melhor, né? Para poder ganhar mais através da redução dos custos industriais, né? Então, a gente faz isso também com muito prazer e com muita dedicação. Isso, o empresário na hora ele já sente, sem né? Porque dúvida, sem dúvida. Tem um galpão gigantesco lá, 2 galpões, de repente você fala, pode desalugar isso aqui. É verdade, é verdade. Porque a reengenharia que vocês fazem é fantástica, né? E redesenhar não só o chão de fábrica, né? Você pode redesenhar os processos todos da empresa, né? A forma que a empresa compra, a forma que a empresa desenvolve, o que faz sentido continuar fazendo, né? Analisar o portfólio da empresa para ver se tem ou não alguma mudança a ser implantada no portfólio para a empresa poder crescer. Sim. Aí desde a expedição até a parte até financeira pelo ali. RH, pelo financeiro principalmente, né? Porque hoje eu chamo de engenharia financeira, né? Engenharia contábil, é fundamental para o sucesso da empresa, né? Não adianta você ter um excelente produto se você não estiver usando todos os mecanismos, né, para poder fazer o faturamento correto, os impostos, né? A tua engenharia de fiscal está totalmente montada, totalmente adequada à lei, você está fazendo como se deve, está buscando os incentivos, fazendo uso dos incentivos, né? Que é um negócio extremamente dinâmico, né? Tão complicado quanto, se não mais, né, com a própria engenharia do produto, que desenvolve o produto, né? Aí na área contábil, muitas vezes vocês pegam também muito imposto pago. Desnecessariamente, né? Isso. Aí vem a recuperação tributária, né? Fizemos muitos projetos como esse também. Assim, quando você chega na empresa e coloca isso como uma possibilidade, né? A primeira reação é, imagina que eu paguei a mais, né? Não pode ser. Não. De novo, né, vamos fazer um exercício na base do êxito, do sucesso. Me passa aí suas informações, né? Dá lá a lista do que precisa colocar e a gente faz uma análise. Quando volta lá e fala, olha, você tem isso aqui a receber. Ele fala, pô, não acredito, né? É verdade. E as cifras são gigantescas, fazem a diferença aí, viu? Até atualmente não, já é um caso um pouquinho mais antigo, né, nessa base de cálculo do PIS e COFINS, né? Isso aí pegou muita gente que desconhecia, né? Sim, e quando você fala assim, poxa, você tem 1 milhão para recuperar. O quê? Poxa, não, eu recupero já no imposto da vez e vou recuperando até o final. Mês que vem você já começa a usar o crédito aí, se você quiser, né? Poxa, posso, né? E as verbas do INSS também são... Também, as verbas rescisórias, tem muita possibilidade. São as mais comuns, né? São as mais comuns. Mas tem muito potencial ainda, tem muito potencial. Legal. A modernização também na indústria é rotineira, né? Olha, eu diria para você assim, no Brasil acho que tem um potencial de modernização muito grande, né? Assim, por muitos anos o investimento em automação, modernização da empresa não foi como deveria ser, né? Então, a capacidade da nossa indústria, quando comparada à indústria de outros países, a gente ainda está um degrauzinho abaixo. Ainda tem muita oportunidade, muita chance para a gente melhorar em termos de automação, produtividade, melhorias de custo e tudo mais, né?
O grande problema disso é o investimento, né, que são investimentos pesados, né, e um pouco de falta de confiança do investidor, né, se aquilo lá de fato vai ser perene, né, num país que tem uma insegurança, eu diria fiscal, né, jurídica e fiscal aí bastante grande, a coisa fica um pouco instável, né, e principalmente o investidor externo também, né, ele olha aí com um certo grau aí de incredibilidade, né, no nosso país, né? Mas as possibilidades existem, né? Existem empresários aí bastante audaciosos, corajosos, né, que investem em modernidade, investem em automação, indústria 4.0, tudo que você puder imaginar aí em termos de melhorias de processo para poder competir com os nossos amigos lá de fora, né? A gente sabe que hoje o mercado asiático, para não dizer só da China, né, mas é um grande terror, né? Os custos de um produto chinês quando vem para cá são assustadoramente melhores do que os nossos, né? Então, se a gente não tiver uma indústria que esteja preparada para poder fazer frente a esse produto, a gente não ganha nada, né? E aí, de novo, entra a engenharia fiscal, né? Saber usar corretamente os benefícios para poder fazer essa competição saudável, né? Sim. Já teve algum caso que você pegou e falou, não compensa mesmo fabricar aqui, é melhor a gente trazer a importação de fora? Olha, a gente briga muito para fazer a localização, né? De novo, olhando toda a cadeia produtiva, todos os impostos que incidem. Vou só dar um exemplo rapidinho aí, né? Quando a gente importa um produto eletrônico lá, o imposto de importação no produto eletrônico varia de 15% a 20%. Né? Quando a gente olha o componente eletrônico que acaba sendo usado para montar aquele produto, a gente fala com um imposto de importação na faixa de 2% a 3%. Né? Então você vê a diferença que tem, né, só em um dos impostos, que seria o imposto de importação, né? Aí o que acontece? A gente tem uma outra coisa que penaliza a gente, né? Toda nossa carga tributária e tudo mais, que tem que ser analisada. Então é um caso a caso para a gente analisar se um determinado produto compensa ou não ser fabricado no local. Fabricado localmente aqui no Brasil. Já tive casos que a gente falou, cara, não dá para competir, sinto muito, estamos fora. Né? Mas a gente tem que esmiuçar muito, explorar todas as oportunidades. Legal. Então, às vezes compensa importar só um componente e fabricar o restante. Fabricar o restante tipo aqui. assim, vai uma bicicleta. Sim. Então, só trago o pneu, o restante. Se eu posso fabricar aqui. Ou você pode trazer, por exemplo, eu trago a roda, o pneu, o guidão, mas o aro eu faço aqui e depois faço a complementação, testo e dou a garantia final do produto para o meu cliente. Né? Isso é uma boa dica, né, para os empresários industriais aí do Brasil, né? Porque às vezes... Hoje, o que as empresas têm feito muito, elas fazem um processo não estruturado, mas meio que fatiado, né? Ela pode até começar a importar 100% do produto para começar e para colocar o produto no mercado. Passado um determinado tempo, ela começa a trazer um kit do produto, né? E aí ela faz a montagem aqui no Brasil. Passado mais um tempo, ela pode trazer um produto totalmente desmontado, que seria um processo completamente, né, a nível do componente, e fazer a montagem do produto inteiro no Brasil. E em cada fase dessa, você vai agregando valor de mão de obra, de peças locais, de engenharia fiscal, e você tem um produto que vira competitivo no final da história, né? Então esse é o grande segredo aí para ser competitivo aqui no Brasil. Não dá para ser competitivo em tudo, infelizmente, né? Mas era o nosso sonho, né? É o nosso sonho, sim, é o nosso sonho. Ter todas as indústrias aqui, gerar emprego aqui. Sim, gerar muito emprego aqui, é isso que a gente quer. Você já deve ter salvado assim várias empresas assim da falência. Conta um caso aí de sucesso que você conseguiu. Você fala assim, sabe quando você entra na empresa e fala, nossa, não sei se eu vou conseguir. Depois, com muito trabalho, eu vou te contar um case assim de sucesso. Que não é bem um caso assim de falência, mas há deixa eu ver aqui, uns 4 anos atrás, 3 anos atrás, logo no início da empresa de consultoria, eu fui procurado por uma empresa que tinha se mudado para um outro estado por causa de benefícios fiscais. Né? Quando eles
estavam com a empresa já instalada lá, descobriram que toda a base de fornecedores deles estava em São Paulo. E que se a base de fornecedores deles estivesse em Minas, por causa dos benefícios fiscais que o Estado oferece, eles teriam um benefício muito maior mesmo. Então fui chamado para, cara, precisamos de fornecedores nessas áreas, né? E a gente saiu procurando. Fazendo uma longa história curta, um dos fornecedores que a gente levou para lá montou uma fábrica do lado dessa empresa dedicada a eles, né? E essa fábrica cresceu, essa fábrica produz hoje mais de 14 milhões de peças por ano para essa indústria automotiva, por sinal, né? Então você saiu de uma situação em que estar em Minas Gerais não ia representar praticamente nenhum valor agregado, porque a base de fornecedores estava no estado de São Paulo, Rio. Logística maluca, né? E a gente acabou montando uma empresa lá, né? A empresa tinha sede também em São Paulo, mas se dispôs a colocar uma unidade do lado da empresa, né? A gente brincava que para entregar a peça dava para ir com um carrinho de mão, porque era 50 metros de distância uma empresa da outra, né? Você imagina o ganho logístico que isso trouxe. Não precisa, né, ter estoque, né? Nada, praticamente de nenhum lado, né? Mais a flexibilidade, uma mudança de programação e tudo mais, né? Então, essa foi uma história assim, bem de sucesso que permanece ainda, né? Já se vão aí de operação da empresa, essa empresa que foi fundada lá, já são mais de 2 anos de operação, né? E crescendo, a cada dia que passa mais. Inclusive, hoje já se mudaram para uma outra cidade do sul de Minas, para um site bem maior. Está levando para lá outras tecnologias também, além dessa empresa única, né, que foi a razão de criar a unidade lá em Minas Gerais, né? Mas esse é um caso de sucesso assim que eu ponho na mesa assim com muito orgulho, né? E isso pode se expandir para outras tecnologias também, né? Então foi um projeto que envolvia uma determinada tecnologia industrial, que era a injeção de plástico, né? Mas isso pode virar montagem eletrônica, estamparia, enfim, o que você puder imaginar. Entendi. Legal, né? Que forma um polo, né? Isso, um polo industrial. Exatamente. Cada um exatamente do lado do outro. Exatamente. Fantástico. Por aí. Maravilha. E você atende o Brasil inteiro, exterior? Olha, a MAF tem aí 4 anos só, né? A gente não tem nenhum projeto aí no exterior, mas Brasil a gente estamos dispostos a alçar voo aí para outros lugares, né? Os projetos que a gente teve até hoje foram alguns projetos no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Foram as 3 cidades aí que a gente pertinho atuou. ainda. Está bem pertinho, né? Mas a vontade de crescer é grande. E Manaus? Manaus, eu nunca tive uma ida a Manaus para um projeto específico, né? A gente sabe de todo o potencial que tem lá em Manaus pelo fato da Zona Franca, né? Eu acho que é um mecanismo interessante aí de produção, mas os outros estados também têm mecanismos, né, que pode até ser competitivo com Manaus, dependendo do tipo de produto que a gente está falando, né? Sim. Mas em Manaus nunca atuei ainda. Legal. Quando puder, faça uma visita lá, tem um polo industrial. Fantástico. Eu conheço o polo industrial de Manaus da minha época de IBM, isso nos anos 80, né? Que já era um negócio assim bastante pujante, né? Imagino hoje que as coisas estão assim bem mais pujantes, né? Grande mesmo, e aí não é... Fantástico. Fantástico, muito bom mesmo. As indústrias lá são fantásticas. De porte, né? Eu conheço que às vezes eu vou para lá, né? A gente tem um cliente no escritório que tem sede lá, então às vezes eu dou um pulinho lá e volto. Maravilha. 3h30 de avião não é muito, Não né? é muito tempo, né? Não, é tranquilo. Cidade bem quente, maravilhosa. Calorzinho de 40 graus, Isso, umidade de 99%, né? A gente fala que em Manaus a gente não respira, né? A gente engole, né? Porque a umidade é tanta que você acaba engolindo, né? É isso mesmo. Nós estamos agora em dezembro de 2024. Como que você e a MAF estará daqui 5 anos? Vamos imaginar dezembro de 2029. Como que você projeta? Marco, eu sempre gostei de pensar grande e pensar assim a longo prazo, né? Sem me colocar alguns limites. A maioria das vezes deu certo, algumas vezes não, é lógico, né? Mas eu vejo a MAF assim com um potencial de crescimento bastante grande, né? Espero que Deus me dê muita saúde aí para continuar
nessa jornada. Mas eu vejo assim, potencial existe, né? O Brasil, apesar daqueles problemas que eu falei no início do nosso bate-papo aqui, acho que é um país fantástico, né, em termos de recursos, né? Acredito que a gente deva ter mudanças significativas para tornar esse país ainda melhor, né? E eu vejo a máfia inserida nesse contexto aí, podendo agregar muito aí as empresas nacionais, né? Muito mesmo. Maravilha. Nós temos quase 23 milhões de empresas no Brasil, né? Pois é. É um país que realmente empreende e gosta verdade. mesmo de trabalho. Verdade, né? Não, verdade. Verdade mesmo. Legal. Você falou lá que virou a chave, né? Ficou até assim, poxa, eu vou abrir uma empresa. Como que você se sente depois de virar empresário? De CLT para empresário? Cara, é gostoso pra caramba. Eu me falo assim, eu falo assim, nas minhas conversas comigo mesmo, né? Por que eu não fiz isso antes, né, cara? Bateu um arrependimentinho? Bateu um arrependimentinho, né? Eu demorei muito para tomar essa decisão. Por outro lado, eu acho assim que o trabalho desses anos todos aí em grandes empresas, né? Além do conhecimento que a gente adquire, a gente forma uma rede de relacionamentos muito grande, muito potente, né? E é esse grupo, esse relacionamento, esse grupo de relacionamento que a gente tem hoje, que propicia o crescimento da MAF, né? Então, se você falar para mim assim, eu queria visitar a empresa X, muito provável tem alguém lá que num dos meus momentos passados, ou a gente trabalhou junto, ou então foi um colega de uma outra empresa, ou tivemos algum relacionamento tipo um fornecedor e cliente. Então esse relacionamento é um negócio fantástico, né? E uma empresa de desenvolvimento de negócios e consultoria não é nada sem relacionamento. Sim. Conhecimento, sem sombra de dúvida, mas o relacionamento é que é o início da coisa, né? Com certeza, né? O relacionamento é a chave, né? É a chave do negócio, né? E um agradecimento para alguém. Cara, pode ser para mais de uma pessoa? Pode, né? quantas você primeiro, quiser. Para minha mãe, né? Até me emociona aqui. Que foi uma batalhadora e incentivou a gente aí, mesmo com assim, uma situação de infância assim, bastante difícil, né? A gente teve lá a Dona Terezinha sempre suportando a gente aí em tudo que foi possível, né? E também um agradecimento à minha família, né? Que, cara, tenho lá uma família maravilhosa, casado há 40 anos, né, com a mesma mulher, 2 filhas lindas, uma netinha que agora chegou para alegrar a nossa casa de novo. Então, agradecê-los aí pelo suporte que tem dado, né, pela paciência que tem tido comigo, né, nesses anos todos aí, né. Assim, e até aproveitar para me desculpar, né, as ausências, né, porque você pode imaginar que a gente não foi assim tão presente como poderia ter sido, porque acabou investindo pesado na carreira, né? Mas com certeza a minha cara metade lá fez o papel que eu deixei de fazer, porque a família deu certo, né? Com certeza. Uma família muito bacana aí. Com certeza. Eu sou suspeito de falar, né? Gosto muito de vocês, né? Legal, você conhece a turma lá, né? Né? Gosto muito de vocês. E qual a importância do contador especialista para sua empresa? Olha, eu até mencionei aí numa citação que eu fiz aí que o especialista, né, na área de contábil fiscal é tão ou mais importante do que o cara que projeta o produto, que executa o processo e tudo mais, né? Saber fazer a parte contábil da empresa como deve ser feita é fundamental, né? Você põe a empresa no buraco se fizer errado, vai ter um produto maravilhoso, mas cara, vai te dar prejuízo, vai pagar o que não deve, não tem um planejamento fiscal adequado. Então, para mim, é muito importante. É muito importante e digo assim, a empresa que não tem esse suporte não sobrevive. Ela vai viver por um tempinho, mas ela vai se arrebentar rápido, né? Então, é muito importante, sim. Muito importante mesmo. Maravilha. Deixa os contatos, o seu contato aí para quem queira te contratar. Eu vou deixar o meu celular, né, 19, eu moro em Campinas, né, 99778-3629. Celular e também o WhatsApp, né, que eu acho que é uma ferramenta que todo mundo usa hoje, né? Ninguém te liga mais. Fica à vontade aí para ligar e trocar ideias
E o que pudermos ajudar, estamos juntos. Maravilha. Queria te agradecer de coração. Eu que agradeço, Marco. Eu aprendi muito aqui contigo hoje, rapaz. no setor industrial, e queria te dar o meu primeiro livro, com uma dedicatória especial. Rapaz do céu, agora você... Um grande amigo. Cara, muito obrigado. Marco, de menino a empresário contábil. Fantástico, rapaz, fantástico. Aí, rapaz. Muito obrigado, cara. Imagina. Bacana mesmo. É isso aí. Da mesma maneira que você escreveu aqui, que também te inspire muito e que esse seja o primeiro de muitos. Com certeza. Maravilha. Muitíssimo obrigado. Vamos agradecer a turma aqui. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de seguir, comentar e compartilhar esse vídeo. Obrigado, até logo.